de Vasco da Gama e de algumas questões políticas. Essa semana eu estive bem próximo de algumas pessoas da SAF e do Vasco, ouvi bastante gente e realmente eu continuo muito próximo da opinião que eu tinha antes. Eu já entendi alguns pontos da SAF, entendi alguns pontos do Vasco, o que eu não consigo entender é como é que você casou com alguém que você não conhece, né? Essa parte realmente para mim é muito difícil. Porque a impressão que eu tenho é que a 777 não sabe exatamente como é que funciona a questão política dentro do Vasco e que o Vasco não tem a menor ideia de quem são as caras da 777 e o que eles querem fazer. A impressão que eu tive foi essa, que nenhum dos dois lados está exatamente a par daquilo que ele está lidando. Porque tem um abismo entre os dois muito grande. As pessoas da própria 777 entendem lá que tem uma dificuldade ainda, né? As que eu conversei, que pô, é um processo, é mais longo e tal. Eles acreditam que ainda vai virar o negócio do Barbieri, etc, etc. Estão fazendo uma reestruturação interna de uma série de outras questões e tal. Ok. O pessoal do Vasco, que são os caras que assinaram a venda para a 777, agora eles estão questionando uma série de condições que a 777 já tinha colocado, já estava funcionando dessa maneira, e que agora virou uma coisa que, não, precisamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando o Vasco não ganha, politicamente o Vasco vira um inferno. É o pior cenário político brasileiro que eu conheço, é o do Vasco. É um inferno. São as próprias pessoas políticas de dentro do Vasco que destroem o Vasco em detrimento da sua causa própria, do seu partido, da sua ideia de clube. Só que tem alguns momentos, cara, que eu realmente fico confuso. Então, esse é um desses momentos que eu olho e falo assim, vem cá, o Vasco está numa situação que é a seguinte, o Vasco foi vendido, tem um grupo que está lá, botou um dinheiro, contratou alguns jogadores e tal, tá ainda meio perdido com algumas coisas, natural, a torcida tá meio já puta, porque mas a torcida vai ficar puta com o SAF, com o presidente, qualquer merda. Não ganhou, vai estar puta. A torcida do Fluminense não conseguiu ir no CT protestar ontem, 40 torcedores do Fluminense. Tudo bem, um bando de desocupados. Tá na cara que isso é política, tá evidente que isso é política. Né, que não tem lógica você ir protestar contra o Fluminense nesse momento. Então, você vai lá, compra lá 40 carinha lá para fazer barulho e faz o barulho. Isso não vai mudar nunca, tá? Com o SAF ou com o presidente. Mas é que a maneira com que o Vasco faz as coisas, politicamente, ela às vezes ela soa como uma chacota, parece uma piada. Você fala assim, bom, então vem cá, então o Vasco e a 777 querem fazer uma reunião para se inteirar e tal, não sei o quê. Beleza. Quem é que sabe mais disso? A imprensa. Porque os dois lados, em vez de eles estarem numa mesa resolvendo, os dois lados procuram a imprensa para tentar dar uma versão do que está acontecendo. E a imprensa fica intermediando uma briga entre dois caras que são as duas cabeças do mesmo lado. Não tem lógica. Vasco e 777 não são inimigos, eles estão do mesmo lado. O Vasco vai na mesma direção. Então não tem o menor sentido que essa briga seja midiática. Vamos supor que ela exista. Que seja interna. Qual é o interesse que essas pessoas têm de deixar isso público? É bem verdade que isso sai muito mais do Vasco do que da 777, fato. Eu, por exemplo, sou muito mais procurado por dirigente do Vasco, conselheiro do Vasco, para falar da 777, para tentar botar mídia em cima de alguma coisa nesse sentido, fazer acusações, denúncias, e o caralho. Eu falo, mas você tem alguma prova, alguma coisa que eu... Não. Eu falo, mas aí você quer que eu faça o quê? Caralho. Né? E outra, a 777 é uma empresa privada, é uma empresa, não é um órgão público que eu vou lá e pego. Porra. Mas enfim... o louco disso tudo é que para se chegar num ponto onde você consegue um argumento técnico para você conseguir desestabilizar aquilo que você quer, você vai buscar o argumento mais tosco que existe, mas você vai buscar. E aí agora o Vasco está discutindo se o Luiz Melo tem que sair do processo todo, ele que é um cara que foi colocado como CEO da SAF, ou seja, ele é um dos principais caras na reestruturação do Vasco. Eu não conheço o Luiz Melo pessoalmente, falei com ele pelo telefone uma vez no assunto Maracanã, antes que alguém já venha aqui com essa merda aqui. Agora é moda, né? Todo mundo que você defende é teu amigo, quem você não defende é inimigo. Você pega o cara e fala assim, então nós vamos tirar o cara. Entendi, mas vocês querem tirar o cara por quê? Porque ele está sendo incompetente, porque o trabalho dele é ruim? Então a gente não gosta, mas por que vocês querem tirar o cara? Porque ele era Flamengo. Gente, calma aí. Não, mas é que o status... Você só descobriu isso agora? Se ele tinha uma carteirinha lá, o caralho. Então quer dizer que se amanhã ou depois eu virar treinador de futebol e eu assumir o Corinthians, por exemplo, o Corinthians vai chegar e se eu perder 3 jogos, a diretoria do Corinthians vai falar assim, então, a gente não sabia, mas você era sócio do São Paulo. Sim, eu nasci sócio do São Paulo, não tenho culpa. Então você está demitido sem multa rescisória por causa disso. Isso é buscar subterfúgio, é buscar motivo. Por que não se tem uma conversa mais franca? Ô Luiz Melo, nós temos um problema com a sua gestão. Ok, aí é com vocês. Agora, porra, porque você era Flamengo? E se ele fosse da torcida jovem do Flamengo, que diferença faria isso? Porque o vascaíno tem que ser representado por vascaíno. Acabou, vascaíno, isso é outra coisa, isso já foi.
Isso era diretoria amadora. Entendeu? Era a época que a torcida do Vasco, que o presidente do Vasco discutia com a organizada se podia ou não podia fazer as coisas. Vasco agora é empresa. Vasco agora é de outra pessoa. E é essa a realidade do futebol brasileiro nos próximos anos. Goste você ou não, você não vai mudar isso. Tem nada que você possa fazer a respeito. Foi vendido. Não foi um acordo feito com, nós vamos ceder aqui, isso aqui não é estatal. Eu vou ceder aqui, não vai ceder porra nenhuma, você vendeu. É dele. Então se ele quiser botar o Luiz Melo, ele bota o Luiz Melo. Mas é porque ele é Flamengo. Se ele for Flamengo, também não é problema seu. Por quê? Porque você está falando de uma gestão profissional. Profissional significa profissional. E não mais amador de torcedor. E, portanto, se ele é um bom profissional, não tem a menor relevância qual time ele torce. Ou de qual instituição um dia ele já fez parte. A menor relevância. Usar isso para botar isso na discussão é mostrar o porquê que o Vasco não andava. Se você quiser, repito, contestar todas as ações do Melo como CEO, tá tudo certo. Aí é do jogo. Agora, porque o cara... o que eu tô ouvindo do Vascaíno não é nem a questão da carteirinha ou não. Essa é a questão burocrática dentro do clube. O fora é, como é que pode um cara que é Flamengo, se é que é verdade, né? Um cara que é Flamengo trabalhar no Vasco? Gente, meu Deus do céu. 90% dos jogadores do seu time não torcem pro seu time. Eu vou além. Mais de 70% dos jogadores que jogam no Rio de Janeiro sonham em jogar no Flamengo. Sonharam a vida inteira. Obviamente porque a maior parte deles são flamenguistas como em qualquer setor da sociedade. Então o resultado é óbvio. Então isso é absolutamente natural. A maior parte dos jogadores do São Paulo não sonhou em jogar no São Paulo quando era criança. Sonhou em jogar no Corinthians, se forem paulistas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas de São Paulo são corintianas. Então, se você for levar essa lógica, vocês não têm noção da quantidade de funcionários que o Vasco tem que são flamenguistas. Vocês não têm noção. E a quantidade de funcionários que o Flamengo tem que são vascaínos. Simplesmente porque nós estamos falando de profissionais. Em áreas profissionais e não amadoras. Isso não é mais uma reunião de torcida organizada, onde as pessoas gritam e discutem, e aí o Eurico Miranda aparece lá, faz uma bravata, grita meia dúzia de coisa, a torcida fica inflamada, e o caralho, aqui é Vasco, porra, e vamos em frente. Mudou. E se você quer uma mudança, você tem que aceitar que esse tipo de coisa não tem a menor relevância. Então discutam o CEO, Luiz Melo. Burocraticamente, se você quiser discutir lá internamente, veja bem, mas essa carteirinha e tal, não sei o que, primeiro que isso podia ser discutido muito atrás. Tá na cara que é um oportunismo momentâneo. Agora, o argumento de qual time o cara torce, num ambiente profissional, puta merda, gente. Isso não tem mais condição, isso, cara. Não é possível. Isso é querer manter o Vasco anterior. Se quiser manter o Vasco anterior, tudo bem. Mas também não reclama dos resultados, porque os resultados estão sendo os mesmos. Então...